Ó, é um prazer estar aqui de novo com vocês para a gente falar um pouquinho das cores que nós vamos utilizar. A cartela de cores está vibrante e ninguém melhor do que a Márcia Cross, uma expert em cores, expert em joias, para poder nos dar os caminhos e as possibilidades de combinação dessas cores. Então, Márcia, que bom tê-la aqui conosco mais uma vez, é um prazer fazer parte desse trabalho e dialogar com você sobre as cores da próxima estação. Eu que agradeço, Borel. Para mim é mais que um prazer estar com você e poder estar passando, trocando um pouco do que está acontecendo e como que a gente pode utilizar essa cartela de cores tão especial, né? Eu digo especial porque foi um ano especial, então eu acho que a reflexão sobre a cartela de cor também foi. Eu digo que ela foi muito inteligente, né? Ela trouxe cores muito mais fáceis de serem aplicadas, entendendo que a gente precisa ter uma elasticidade maior dos nossos estoques, nas nossas aplicações de cores. Então, não foi uma cartela de grandes invenções de cores, né, de cores novas, para que a gente possa potencializar a composição entre as cores, né? Então, eu acho que sim. Me desculpa. Dentro desse contexto, o que as cores simbolizam? O que elas deixam transparecer na escolha dessa estação? Qual é o sentimento agregado a elas? Eu acho que nos tons a gente tem assim, eu diria que a gente tem três tonalidades importantes aqui. A gente tem os rosas, né? Que a gente está chamando do hibisco, peônio, violeta, que eles trazem um aconchego, né? Eu digo que são cores que estão trazendo um pouco eles têm a vibrância, né? Elas são cores vibrantes, mas ao mesmo tempo sempre o rosa ele traz um adocicado, ele traz um aconchego no sentido de carinho, talvez sejam cores mais afetivas. Mas ao mesmo tempo a gente tem um violeta que tem um contraste um pouco mais escuro, que ele traz assim uma intenção de ter um pouco mais de emoção, né? De uma emoção, mas o peônia, que é na verdade o hibisco, que é o tom mais claro, ameniza um pouco isso. Então, trabalhar esses três tons de rosa, eles dão um tom mais de aconchego, de afetividade, mas sem deixar isso ser um tom tão estridente, tão gritante, né? Então, acho que talvez tenha essa característica. A gente tem o Dunas e o Shell, que trazem um básico, né? Que eu acho que até tem uma evolução para o manteiga, que é uma cor que traz aquela coisa de um café da manhã, né? De uma coisa de um prazer simples, né? Do todo dia, e ao mesmo tempo é um tom que neutraliza quando está composto com os tons de rosa, com os tons de azul e com os tons de verde, que a gente vê no Constelação e no Algarve. Então, o verde, ele acho que talvez seja uma cor extremamente presente na cartela, porque ele traz uma questão da gente estar com esse olhar para a natureza, né? Eu acho que todo mundo teve um olhar mais atento, né? A gente está com essa botânica como sendo um grande direcionamento de tendência, porque a gente teve um contato, a gente acabou apreciando um pouco mais o olhar da natureza. Então, o verde traz isso e, ao mesmo tempo, a constelação traz essa questão do céu, né? Da gente poder observar um pouco mais as estrelas e poder observar um pouco mais a noite e valorizar isso no seu dia a dia. Então, acho que mais ou menos esse é o contexto que a gente traz nessa cartela. O que eu vi aqui é que as cores são muito intensas. E isso me preocupa um pouco, porque elas são intensas e são cores combinadas. Elas não são cores primárias, mais fáceis da gente encontrar nas gemas. Então, como a gente vai fazer para conseguir contornar essa pequena dificuldade dessas cores que não são cores naturais, eu diria, entre aspas, das gemas? Então, Manuel, mas eu acho que eu até discordo um tiquinho de você, porque eu acho que a gente tem aí uns tons de uns rosas que a gente vê muito fácil aí nas turmalinas, a gente vê na safira rosa, a gente traz no topázio, a gente então assim, a gente não tem talvez uma cor tão fidedigna, vamos dizer assim, né? Tão
figurativa da cor que a cartela está apresentando. Mas eu acho que, como o espírito aqui é esse arranjo floral, né? A gente pensar num arranjo de flores num vaso, por exemplo, então essas tonalidades do rosa composta entre elas, eu acho que ela vai ser muito assertiva. Então, talvez a gente apostar num tom exclusivo seja muito difícil. Trabalhar só com violeta, trabalhar só com hibisco, trabalhar só com o peônia, mas a mistura entre essas cores, ela dilui um pouco essa percepção. E aí a gente introduziu um pouco do verde, dando um contraste, como se fosse realmente essa questão desse arranjo, talvez seja uma ferramenta boa para poder deixar essas cores mais fáceis de serem usadas com as nossas gamas de gemas, né? Então, talvez essa seja o azul, a gente tem também alguns tons, não exatamente, a gente tem aí a safira azul, a gente tem o topázio London, trazendo um pouco desse tom da constelação, mas a gente pode também trabalhar um pouco com tons completando essa tonalidade, né? Então, eu acho que vai ser muito mais a forma de compor do que, na verdade, o tom exato da gema, né? Que eu acho que é muito difícil para a gente acertar sempre isso, né? A gente não tem um leque. E me conta como é que foi essa cor, tipo ágata, que está aqui, que é uma cor também extremamente complexa, porque o laranja não é uma cor simples, nem da gente encontrar, nem de combinar. Eu sei que ela pode ir bem com o Dune, com o Pérola, com o amanteigado, talvez, mas, de forma geral, ele é uma cor mais complicada da gente fazer uma combinação com ela. Nesse caso, é preferível a gente seguir um tom único. Eu acho que é melhor pontuar, sabe, Manuel? De repente, aqui a gente pode até brincar, esse tom pode chegar até num micro pavê, ou num detalhe com pedras mais milimetradas, que a gente possa trazer, de repente, algum tom só para poder aproximar quando ele está perto. Se eu trabalhar, por exemplo, dunas e o shell, e trabalhar um detalhe de pavê, e até rodinar uma garra, às vezes eu consigo puxar esse tom. Então, ele só aquece um ponto da peça. Isso é uma forma de poder trazer isso, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, com um citrino mais fechado e rodinar a garra. Então, a gente aproxima um pouco esse tom. Então, são algumas formas de poder, às vezes, potencializar essa cor. Mas tem uma coisa, Manuel, que eu acho tão importante de falar, que assim, às vezes as pessoas sempre me perguntam, poxa, qual é a relevância da cartela de cor dentro se eu tenho, por exemplo, uma indústria, ou eu tenho um segmento que eu só trabalho com metal, por exemplo, eu não uso gemas, né? E eu acho que essa é uma questão importante, porque a cartela de cor, ela dá para a gente um direcionamento de marketing, inclusive. Né? Se for fazer um cenário, se for fazer uma apresentação numa vitrine, se for fazer uma aplicação de uma escolha de uma modelo, a cartela de cor ela pode ajudar a gente muito nesse desdobramento do marketing, né? Como que a gente explora essas cores na expressão do cenário? Para ser um pouco mais precisa, quando a gente tem a tendência, a gente de uma hora para outra a gente sente vontade de usar determinada cor, né? Porque de repente agora está todo mundo com vontade de usar esse verde ou usar esse tom de azul, porque ele acaba ficando aqui, né? É uma coisa um pouco intangível a tendência. Então, na hora que você inclui e insere a foto do seu produto num cenário que está trazendo essa cartela de cor, as pessoas se sentem mais atraídas por ela, sentem um senso estético mais próximo. Então, eu digo, a cartela de cor ela é muito relevante na aplicação, principalmente das estruturas de marketing, até para poder datar, para poder você ter uma forma de saber em que momento do tempo ela foi inserida, né? Que ela faz parte desse momento, dessa década, desse ano, né? Então, as pessoas conseguem ter uma referência de tempo em função das cores. Então, ela é muito importante. Eu acredito que você colocou muito bem. Na verdade, as cores refletem o estado de espírito que a gente vive naquele momento. Independente se você não usa gemas de cor, você tem que estar atento a esse mood, a esse zeitgeist, como é que nós estamos vivendo esse momento. E aí, criar peças, pode ser só em metal, que reflitam esse estado de espírito. Né? Se o rosa
ele procura trazer um certo aconchego, essas cores derivativas. O rosa vem há muito tempo, já algumas estações, ele agora se transformou mais no violeta, ou o azul, que ficou mais escuro, mais intenso, mais denso, mostrando um pouco essa combinação entre o tempo difícil que a gente passou e a expectativa de um novo tempo. Então, para criar, é preciso você estar imbuído do sentido daquele momento para a pessoa que vai consumir. E eu acho que essa é uma das referências que as cores trazem muito, esse sentimento. É verdade, é verdade. Eu acho que isso vem muito. Até a gente acabou de ter a Pantone anunciou a cor oficial de 2021, né? Que é um tom de amarelo e um tom de cinza, fazendo bem o contraste entre, né, entre o cinza sólido concreto com um amarelo que traz o iluminado, né? Traz um novo nascer do sol, né? Então a gente está, as cores elas trazem sempre, não é à toa que elas são usadas e trazem expressões, né? A gente tem décadas em onde a cor pastel foi muito usada, a gente tem momentos em que volta o neon com uma força intensa, mas eu acho que aquele desejo um pouco de sair da realidade, né? O neon que a gente acabou de passar um pouco por ele traz aquela sensação de quero viver num mundo um pouco mais artificial fora, né? Porque ele fica tão pesado às vezes que eu preciso fugir dele um pouco, né? E agora a gente está voltando para cores muito mais presentes, mas ainda a gente tem um medo de uma ousadia ainda, a gente está com um futuro um pouco incerto, então as cores elas vieram muito realistas, né? Um verde muito da natureza, da folha, né? Os tons das flores, dos rosas, das flores muito verdadeiros, o tom do azul muito noite, então a gente tem ainda assim muito real, né? As cores muito dentro de uma realidade mesmo, sem grandes inovações de algum estereótipo de fora do que vai acontecer, né? Essa história da Pantone definir duas cores é muito simbólica, reflete muito essa dualidade que a gente vive hoje, entre a esperança e o medo, né? Então, a gente, das duas questões, tanto o cinza, que é um cinza fechado, não é escuro, mas é um cinza sério, com um amarelo que traz essa questão da iluminação, da expectativa, da solaridade. Eu acho que uma boa aposta da Pantone em trazer duas cores para mostrar bem essa dualidade que a gente vive. Mas, de alguma forma, eu acho que a gente deveria, no aspecto criativo, queria saber a sua opinião, pautar por um pouco da esperança, pautar um pouco com uma postura mais positiva, porque primeiro, com a vacina e tudo, virá um momento melhor mesmo, e dois, que o cliente já está sufocado de tantas notícias difíceis, de tantos momentos complicados, e talvez a criação devesse inspirá-lo a ter outros produtos, a ter uma outra visão, a ter uma outra perspectiva do mundo. O que você vê? Como você vê isso? Nossa, Manuel, eu acho que você foi extremamente assertivo. Bom, eu não posso falar porque eu sou uma pessoa entusiasta por natureza, né? Se tiver a opção de ver o lado bom e o lado ruim, com certeza, para mim, a visão sempre é do lado positivo. Meu copo sempre vai estar cheio. E eu acho que as cores é o grande aliado para a gente nesse momento. Nada melhor do que eu falo a alegria, o estado de espírito. Quando você está bem, as cores elas são um elemento fantástico para a gente poder expressar esse momento, né? Eu acho que a gente tem que usar, sim, aliás, eu digo, sempre defendi muito isso, né? O Brasil, a gente tem gemas, assim, espetaculares, gemas maravilhosas, a gente tem uma opção natural de cor, né? Na nossa flora, na nossa fauna, que são espetaculares. Então, acho que a cor é um aliado enorme para a gente poder criar momentos mais alegres e poder expressar isso, né? Superar, né, um pouco esse momento. Eu acho que a gente tem que se vestir de cores, sim, né? Expressar nas nossas campanhas, expressar nos nossos movimentos, nas nossas vitrines, deixar. Eu acho que toda vez que a gente insere a joia num contexto, num universo de cor,
ela tem um aspecto muito mais otimista, muito mais vibracional, muito mais energético. Então, eu acho que a gente tem que utilizar isso, sim, para poder vibrar mais, porque eu também acho que a gente terá um ano aí eu sou otimista, acho que a vacina, aí, se Deus quiser, vai abrir para a gente um novo contexto aí de possibilidades, né? O Márcio, uma última questão que eu acho relevante para a gente falar aqui é o seguinte: eu gostei muito da pérola, essa história da opalescência, desse brilho furtivo, da feminilidade. Eu acho que dá uma quebrada também nessas cores tão fortes, tão potentes, tão intensas, e o pérola traz tudo isso com essa característica da opalescência. Eu acho ela muito interessante, boa da gente explorar esse brilho sutil que traz a pérola. Então, acho que a gente podia combinar cores intensas com tons beges, amarelados, amanteigados, mas sutis, com sutis opalescências, que eu acho que vai trazer esse caráter de cuidado, de onírico, um pouco mais de sonho que a gente precisa para atravessar esse momento. E eu acho que você usou, aí é muito interessante, eu tenho eu acho que a pérola, nesse momento, ela traz uma questão muito importante. A pérola, ela rouba um pouco a cor, né, de quem está do lado dela, né? Então, eu acho que é esse que é um símbolo muito importante. A gente precisa se contagiar um pouco mais dessa energia e dessas cores. Então, a pérola, ela entra como um elemento muito importante, porque ela propaga uma cor, né? Se você colocar a opala junto com colocar a pérola com uma turmalina rosa, ela vai absorver um pouco desse tom rosa. Se você colocar do lado de uma esmeralda, ela vai absorver um pouco desse tom do verde. Então, ela vai contagiando, né? Eu acho que a pérola é um elemento que vai criando essa corrente, né, de cores. Então, Uma eu acho neutralização amigável. exatamente, exatamente. Ela não entra em conflito, né? Ela agrega. Então, eu acho que ela é um elemento fundamental aí para a gente poder compor, e tem a questão também da esfera, né? Eu acho que esse símbolo da pérola ser uma esfera, e geralmente a gente trabalha com as gemas que são facetadas, que elas ganham uma presença grande, a faceta, a transparência, né? Elas estão muito evidentes nas tendências. E eu acho que trazer a pérola absoluta, né, redonda, misturada dentro dessas composições, eu acho que é um elemento simbólico muito importante para esse momento todo. Muitas coisas boas, olha, ciclo, perfeição, orgânico, tem muitas mensagens subjacentes ao escolher a cor da pérola. Exatamente, Bom, exatamente. eu acho que era um pouco isso que a gente queria falar hoje. Eu queria convidar todos os joalheiros, varejistas, a se envolverem, a se engajarem num processo de criação, porque para ter sucesso é preciso que haja investimento em design, é preciso que haja investimento em novos produtos, é preciso que haja sintonia com o momento que o cliente vive. E eu acho que então a cartela oferece uma pista muito boa de quais são os sentimentos da população e quais as possibilidades que se abrem para a indústria e para o varejo criar uma coleção estruturada dentro desses parâmetros. Vai criar coerência com o momento, vai criar uma novidade e vai permitir que você se aproxime do cliente de uma forma nova e mais positiva, na busca de uma interação que fez tanta falta esse ano. Então, acho que é isso que eu queria exortar todo mundo a trabalhar firme, acreditar no desenvolvimento dessa nova coleção e apostar nas cores, porque elas ajudam a levantar o moral da gente. Eu queria só, então, finalizar deixando para você a palavra final de orientação, de esperança e de expectativa para todos nós que desejamos que o ano que vem seja um ano bem melhor do que foi 2020, e certamente o será. Eu tenho certeza disso, Manuel. E eu acho que você falou, foi brilhante. Eu acho que a criatividade é o melhor aliado para a gente, para nos posicionar em cenários mais entusiastas,
mais passional, mais, eu acho que talvez seja isso, seja faltando um pouco mais para a gente ser um pouco mais passional, a gente ficou muito como telespectador desse novo cenário, né? A gente não sabia muito como atuar. Eu acho que agora é o momento da atuação mesmo, é de você criar, já teve o tempo da análise, já teve o tempo de incorporar tudo isso, agora é a hora de atuar mesmo, de ter ação, de fazer diferente. E não tem como isso não acontecer com a criatividade, com o original, né? Com o novo. A gente está querendo um cenário novo, novas possibilidades, novas formas de uso, novas composições. Então, o criativo agora, eu acho que exerce um papel fundamental nesse cenário para trazer uma vibração nova para a gente, que eu acho que a gente está querendo e precisando muito disso. Então, obrigado, Márcia. Esperamos nos encontrar em breve e com todos os nossos parceiros para trabalharmos juntos em prol de uma Peninge muito boa, de um ano espetacular e que a gente possa recuperar a crença no futuro. Um grande abraço a todos e obrigado por nos seguirem hoje. Obrigada, Manuel. Prazer estar aqui. Muito obrigada.